Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 36. É uma longa história, mas nós vamos lê-la nessa noite. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. O Senhor ministrou muito ao meu coração nessa tarde. Eu tirei um tempo bastante significativo hoje para estar orando ao Senhor e pedindo a Ele uma revelação para que nós pudéssemos ser abençoados aqui nessa noite. Então que o Senhor possa falar ao seu coração, como falou ao meu. Amém? Se não conseguir, exato, já está aqui, né? Vamos ler, você pode me acompanhar. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Era um domingo de Páscoa, gente. O que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem ia libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Glória a Deus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber, ó Pai, a revelação da sua palavra. Ó Pai, hoje é domingo de Páscoa, onde nós comemoramos, ó Pai, a ressurreição do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que foi preparado para que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui nessa noite. Usa-me, ó Pai, apenas como canal da Tua palavra, como canal da Tua bênção.
mas que nós não saiamos daqui, Senhor Deus, sem sermos abençoados pelo poder, sem ser transformados, ó Pai, pelo poder da Sua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, é um texto um pouco longo, mas como Deus falou comigo no dia de hoje sobre esse texto, nós podemos tirar aqui muitas lições para nós. Quero confessar à igreja que há mais ou menos 2 dias atrás, eu passei uma mensagem para o pastor Elan. Falei, senhor pastor, essa escala não está errada não? Será que é eu mesmo que vou pregar no domingo de Páscoa? Eu fiquei um pouco aflito, achei muita responsabilidade e pensei assim, talvez o senhor vai querer pregar nesse dia. E ele falou, não, é você mesmo. Mas na verdade eu queria fugir da responsabilidade. E eu fiquei muito aflito e fui orar a Deus e falei assim, já que é então é através de mim, ué. Então eu fui buscar uma palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu tenho uma palavra para você. Vai ter que ser através de mim. Podia ser o pastor Roberto, né, Roberto? Vai ter que ser através de mim, meus irmãos. Eu queria falar um pouco de Páscoa, antes da gente entrar nesse texto. Hoje é um dia muito feliz para nós cristãos. É um dia onde se comemora a ressurreição de Jesus. Então, para nós cristãos, é um dia que a gente fica muito mexido. Nós que conhecemos a palavra e o poder dela, nós que sabemos tudo que Jesus passou, por mim, por você, por nós, e a gente fica muito mexido nesse dia. Então o que acontece? Eu comecei a meditar um pouco sobre a Páscoa. Eu comecei a estudar um pouco sobre a Páscoa. Eu quis entender melhor sobre a Páscoa. A verdade é que desde quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, do jardim que Ele tinha preparado para o homem viver em segurança, por causa do pecado de Adão, Deus, Ele expulsa o homem do jardim, mas Deus sempre procurou meios de trazer o homem de volta para um lugar de segurança, para um lugar seguro, para um lugar de paz. Deus sempre criou alguns meios para nos abençoar. Deus sempre criou meios, Deus sempre teve estratégias de trazer o homem de volta para que ele estivesse num lugar de segurança. Então, a Páscoa, quando a gente reflete um pouco sobre a Páscoa, nós percebemos que a Páscoa, ele foi um meio de nos trazer para um lugar que nós corremos um grande risco quando nós saímos dele. A Páscoa, ela foi instituída, meus irmãos, quando o povo israelita ainda estava no Egito. A primeira Páscoa, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12. Deus foi muito claro com Moisés e com Arão. Moisés, Arão, façam dessa forma. Peça ao povo que possa matar um carneiro ou um cabrito. Olha, até o tipo do animal Deus estabeleceu. Sem defeito, de 1 ano. Porque eu quero estabelecer a Páscoa. Eu quero que todo ano o povo possa comemorar a Páscoa, porque eu vou fazer algo sobrenatural. A Páscoa foi estabelecida entre a 9ª e a 10ª praga. Deus tinha endurecido o coração de Faraó, não deixando com que o povo fosse embora. 9 pragas e nada. E Deus institui a Páscoa. E fala para Moisés e para Arão, eu vou tirar o povo do Egito. E eu quero que essa data seja comemorada. Peça ao povo para matar um carneiro ou um cabrito. Se a família for pequena, não pode sobrar nada para o outro dia. Se a família for pequena, chame mais alguém, chama outra família que não tem um animal, mas que todos comam.
porque o que eu vou fazer é muito grande, vocês não vão ter tempo para comer a sobra do outro dia. E Deus fala para Moisés com muita clareza e para Arão o que o povo deveria fazer. Mata este animal, pega o sangue deste animal e coloque nas portas das casas. Passa nos umbrais, na frente da casa. Porque o que vai acontecer? O anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos que não tiver esse sinal nas portas. Em todo o Egito o anjo da morte vai passar. Mas onde estiver o sangue, aonde estiver o sangue, eu vou entrar e vou estabelecer uma aliança com essa casa. Aonde não tiver o sangue, o meu exército vai entrar e vai exterminar todos que estiverem naquela casa. Vou exterminar o primogênito de todos os filhos, e vou exterminar também o primogênito de todas as crias. E naquela noite houve muito sangue no Egito. Foi com muito sangue que o povo foi liberto do Egito. Foi com muito sangue. Primeiro o sangue de animais, depois o sangue dos primogênitos. Parece que tem tudo a ver com a nossa Páscoa que a gente comemora hoje. Foi derramado o sangue de um primogênito para que nós estivéssemos aqui hoje. Se a gente andar mais um pouco, a gente percebe que aquele povo não teve muita dificuldade em obedecer, pastor. O povo fez o que Moisés e Arão tinham dito. Eles não tiveram dificuldade de obedecer, porque aquele povo conhecia um costume de alguns outros povos. Era um costume, era uma tradição oriental que já acontecia naquela época. Nós não conhecemos esse costume, mas aquele povo conhecia. Existiam algumas aldeias que quando um novo rei era entronizado, quando chegava um novo rei para aquele povo, aquele rei ele avisava. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aí? Aquele rei ele avisava para as aldeias o dia que ele estaria passando, para poder estabelecer o seu reinado com aquele povo. Aquele novo rei ele visitava o seu povo, ele precisava saber quais as casas que eram fiéis a ele. E ele mandava avisar: olha, tal dia eu vou estar passando com o meu exército. E quando aquele rei passava nas aldeias, você sabe qual que era o sinal que as famílias faziam para receber aquele rei? Era o mesmo sinal que Deus falou com Moisés e com Arão. As famílias, esperando já o rei, e com medo de ser exterminadas, elas matavam um animal e colocavam o sangue na bacia, na entrada da porta. E com medo do rei não ver aquele sangue, eles também passavam nos umbrais das portas. E aquilo era o símbolo que eles estavam querendo que o rei entrasse à sua casa e estabelecesse com aquela casa também uma aliança. E a casa que não aceitava o rei, que não aceitava as suas leis, que não aceitava o reinado daquele rei, que não fazia esse sinal, o rei mandava o seu exército exterminar toda a família. Mas as pessoas que aceitavam o reinado daquele novo rei, ela fazia o mesmo sinal que o Senhor Deus pediu para Arão e Moisés fazer também naquela época. Então era um costume já conhecido. Por isso as pessoas não pensaram duas vezes em obedecer, porque eles sabiam que o que estava para acontecer era muito grande. Era uma tradição. Se nós andarmos mais adiante, para a gente poder fechar isso aqui sobre Páscoa, tinha também um outro costume naquela época. Quando alguém recebia uma visita em sua casa, essa pessoa, ela era defendida pelo seu anfitrião com todas as suas forças. E daqui a pouquinho você vai saber aonde eu estou querendo chegar com isso, para a gente poder entrar nesse texto que eu acabei de ler. Nós percebemos, quando o Senhor queria destruir Sodoma, o Senhor enviou 2 anjos à casa de Ló, para poder avisar Ló
que ele precisaria sair da cidade. Só que os sodomitas cercaram a casa de Ló. Preste muita atenção, irmãos. Os sodomitas cercaram a casa de Ló e pediu a Ló que pudesse colocar aqueles 2 homens para fora, porque eles queriam violentá-los. Sodoma vivia um tempo muito difícil, de muito pecado, e o Senhor destruiria aquela cidade logo após. E quando a gente lê essa passagem nas Escrituras, tem algo que nos assusta, principalmente quem tem filhas, porque Ló vira para aqueles homens e diz uma coisa muito forte para eles: olha, eu tenho aqui minhas filhas, virgens, e vocês vão ter que pegar as minhas filhas, mas esses homens eu não posso deixar que vocês toquem nesses homens. Você sabe o que Ló estava dizendo para aqueles homens? Para os sodomitas: olha só, esses homens, eles estão debaixo do meu teto, e eu preciso proteger esses homens com toda a minha força. Então, como um pai protege uma filha virgem, eu vou proteger esses homens. Para vocês tocarem nas minhas filhas ou nesses homens, vocês vão ter que me matar. Ló chegou ali na frente e ele protegeu aqueles homens com a sua vida. Interessante que Moisés escreve algo também sobre isso, no Salmo 91. Salmo 91 está escrito o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor tem um lugar para nós, irmãos. O Senhor tem um lugar para nós de descanso. O Senhor tem um lugar para nós de proteção. O Senhor tem um lugar para nós de segurança. Mas nós precisamos estar à sombra do seu teto, como aqueles anjos estavam à sombra do teto de Ló, e foi protegido com a vida. O Senhor deu a vida do Cordeiro Santo dele, para que nós possamos adentrar este lugar de segurança. E qual lugar é esse? A Páscoa, no hebraico, ela significa passar. Nós precisamos passar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi colocado à porta. Assim como foi colocado o sangue de um cabrito, de um carneiro, sem defeito, foi derramado também o sangue de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem pecado. E esse sangue, ele foi derramado para que nós possamos passar por ele, para que nós possamos aceitar o sacrifício de Jesus. Passando por este sangue, nós vamos chegar neste lugar, que é a sombra do teto de Deus, um lugar de segurança para mim e para você. É neste lugar que todos nós devemos estar. Nós temos falado sobre aprofundamento desde janeiro nessa igreja. Nós temos vivido um ano de aprofundamento. Visitei uma igreja, agora recente, mandei foto para o pastor Elan, em Muriaé. Mas foi uma visita muito agradável, porque eu passei durante o dia trabalhando e eu percebi uma placa gigante na igreja, Igreja Batista Central em Muriaé. A placa estava escrito assim: 2025, ano de profundidade. E aquilo me tocou o coração. Eu fiz uma foto, mandei para o pastor Elan, e à noite eu estava lá dentro do culto. E foi muita bênção. Então nós temos vivido um ano de profundidade. Nós só vamos nos aprofundar se nós passarmos, se nós entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa, se nós passarmos pelo sangue de Jesus e adentrar este lugar que o Senhor tem para nós. Um lugar de muita paz, um lugar de muita segurança e proteção, um lugar que nós nunca deveríamos sair dele. Amém, irmãos? Amém? Eu não poderia fazer essa abertura, falando um pouco aqui sobre Páscoa, e isso é muito tremendo. Voltando ao texto, meus irmãos, eu queria compartilhar algumas lições com vocês, que nós podemos tirar desse texto de Lucas, a partir do verso 13. A palavra de Deus fala que naquele mesmo dia, que dia, meus irmãos? Dia da Páscoa. Era o dia que muitas coisas já tinham acontecido. Eu procurei outras versões e todas elas falam desse mesmo dia. Já tinha acontecido muitas coisas. As mulheres já tinham ido e não tinham encontrado o corpo de Jesus. Então eu queria falar um pouco, antes da ressurreição, eu queria falar um pouco da morte. Os discípulos estavam desolados.
Os discípulos estavam decepcionados. A esperança tinha ido embora. A confiança tinha ido embora. Jesus já não estava mais com eles. Já faziam 3 dias da morte de Jesus. E eles não sabiam mais o que fazer. Aquele que os tiraria da escravidão, como está escrito em um versículo que nós lemos, já não estava mais entre eles. E o desespero tomou conta. A angústia tomou conta. O mestre tinha morrido. Talvez em muitas cabeças passava o seguinte: o mestre fracassou. Ele dizia que ele nos lideraria. Ele dizia que ele nos tiraria dessa opressão que nós vivemos. E hoje ele já se encontra morto. E os discípulos se dispersaram. E aqui nós vemos no texto que 2 deles, 2 dos seguidores, se encontravam num caminho para uma cidade de mais ou menos 10 km de distância. Eu fiquei pensando na nossa cidade aqui de Santa Rita, mais ou menos a mesma distância. Jesus tinha dado uma ordem muito clara para eles. Nós vemos em Atos, capítulo 1, versículo 4, que em um determinado momento que Jesus conversava com eles, Jesus falando do que ia acontecer: olha, não saiam de Jerusalém. Quando tudo isso acontecer, não saia de Jerusalém. Nós podemos ver também em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, 18 e 19. Jesus diz para eles: olha, é preciso que eu passe por muitos sofrimentos. É preciso que eu seja entregue. É preciso que eu morra. Mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Foram longos anos de caminhada. E Jesus nunca escondeu dos seus discípulos o que ia acontecer com ele. E agora chega o momento onde tudo acontece e parece que a fé, ela vai embora. Eles já não acreditam mais. As mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo, falaram, e eles pensaram: essas mulheres, isso é o sofrimento que fez isso. Aí Pedro corre, também não vê o corpo, e cada um faz uma coisa. A verdade é que eles estavam desolados por causa da morte de seu mestre. E agora nós vimos nesse texto que 2 deles estão numa estrada, em direção a uma cidade, aonde o Senhor não tinha direcionado eles para ir. Primeira lição que eu consigo tirar desse texto é que em meio a algumas dificuldades, em meio aos problemas que surgem na nossa vida, em meio às tribulações, em meio a algumas situações que nós passamos, algum fracasso, alguma perda, escassez, problemas de saúde, todos nós passamos por tudo isso. E às vezes em meio a muitas situações que nos acontecem, aonde nós também nos encontramos decepcionados por algumas pessoas, ou por algumas situações, nós andamos em caminhos que o Senhor não tem nos direcionado. Às vezes por causa de situações, tem muitas pessoas que em meio ao sofrimento, têm mais facilidade de chegar mais para perto de Deus, mas tem outras pessoas que em meio ao sofrimento, também têm muita facilidade para andar para longe de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque aqueles discípulos estavam andando para longe da presença de Jesus. Aqueles discípulos estavam indo para um lugar que muitas das vezes nós pensamos assim: é logo ali, depois eu volto. Eu posso voltar, é aqui no Santa Rita. Ir no Santa Rita a pé e voltar? Meu Deus do céu. E talvez nós pensamos assim: eu vou dar uma volta. É muito sofrimento, eu não estou dando conta. Oi. E às vezes essa volta, ela pode custar muito caro para nós.
Cuidado com logo ali. Cuidado com 10 quilômetros. O carro pode quebrar na estrada. O pneu pode furar. Acidente de percurso pode acontecer. Cuidado para não sair da presença de Jesus e dar as voltas que nós achamos que a gente pode voltar logo. Quanto mais nós distanciamos da presença de Jesus, mais difícil as coisas ficam. E às vezes nós somos enganados, achamos que logo eu volto. Eu quando preparava essa mensagem, Deus falava comigo, eu lembrei de um amigo, aonde o Senhor me tocou muito para ir até ele, inclusive, essa semana eu vou até ele. Que há muitos anos atrás na igreja, ele falou comigo assim, já, deixa eu te falar com o seu negócio. Eu estava começando a morar com a Patrícia. Tem 18 anos de casado, glória a Deus. E esse irmão, esse amigo falou para mim o seguinte, a gente está muito novo, eu acho que não é hora de a gente firmar na igreja não, acho que nós podemos dar mais umas voltas. E eu falei, Tiago, misericórdia. Vários. E eu falei, não faz isso não, meu irmão. Aqui é o nosso lugar. Não, nós não vamos fazer isso. Aqui nós encontramos o caminho certo. E realmente nós éramos novos. E eu falei, não faz isso. E ele deu a volta dele, só que a volta dele dura até hoje. E o Senhor me incomodou lá em casa, para mim ir até ele. Cuidado com a volta, irmão. Irmãos, cuidado com a volta. A volta, às vezes o caminho pode ser curto, mas nós podemos demorar muito tempo nele para voltar. A partir do verso 14, nós temos uma outra lição que nós podemos aprender. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Aqueles 2 discípulos conheciam toda a história de Jesus. E uma coisa que pode acontecer com a gente é o seguinte, nós afastamos da presença de Jesus. Mas não tem problema. Eu conheço a história de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu conheço a palavra de Deus. Como que é difícil você falar de Jesus para alguém que já conhece a palavra de Deus? Quantas vezes eu tive muita dificuldade de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus, porque a pessoa já conhece, mas ela não vive. Você percebe através das ações que ela não vive o que ela fala. E se torna muito difícil. Nós precisamos tomar muito cuidado quando Jesus vira assunto e não é presença na nossa vida. Quando você até fala de Jesus, quando você conhece todas as passagens de Jesus, mas Jesus não é presença na sua vida. Quando você está frio, quando alguém vai falar de Jesus, você já entra no assunto, você conhece. Tudo que a pessoa está falando, você, não, é isso mesmo, eu já ouvi, eu também conheço. Mas o esfriamento tomou conta. Não tem aprofundamento, não tem amor naquilo que você está falando. Nós precisamos tomar muito cuidado quando Jesus vira assunto e não é presença nas nossas vidas. A partir do verso 15, Jesus começa a caminhar com eles. E aqui eu vejo a pura graça de Deus se manifestando. É muita graça, é muita misericórdia de Deus, porque aqueles homens estavam andando em direção contrária ao que o seu mestre tinha falado com eles. E Jesus se aproxima deles e por algum motivo eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a falar com eles. O que vocês estão falando? E eles vão dizendo, parece que você é o único morador que não sabe o que tem acontecido. E ali eles vão falando. E Jesus começa a falar das Escrituras para eles. Jesus começa a falar das promessas. Nós precisamos lembrar das promessas de Jesus, todos os dias. Quando a dificuldade bater, quando o problema vier, quando a aflição bater na nossa vida, nós precisamos lembrar das promessas.
Como eu disse, é muito perigoso eu ir para longe, porque a maior promessa que Jesus tem para nós é que Ele voltará para nos buscar. E se eu estiver longe? E se eu não estiver em Jerusalém? E se eu estiver em Emaús? Nós precisamos tomar cuidado. A maior promessa que Jesus tem para nós é que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então eu não posso estar fora da igreja. Eu não posso estar fora do corpo, porque Ele vai voltar para buscar a igreja. E se eu estiver dando volta e Jesus voltar, eu corro um grande risco de estar fora. Cuidado com as voltas. Cuidado. Lembre das promessas. Fique no lugar que Jesus determinou que você ficasse. Busque o Senhor, se aprofunde. Existe um lugar que Jesus deseja que cada um de nós possamos estar. Existe um lugar, que é um lugar de proteção, que é um lugar de descanso, que é um lugar de segurança. Não saia deste lugar. Lembre das promessas. Lembre das promessas. Agora tem uma coisa dentro desse texto que me chama muita atenção a partir do verso 29. E aqui eu já estou partindo já para o fim dessa mensagem. Que é o seguinte: mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Tem algo muito interessante. Fique conosco, porque o coração deles queimava quando antes de reconhecer o Senhor, mas quando a palavra de Deus era novamente exposta para eles. Olha que sabedoria de Jesus, olha que graça de Jesus. Mesmo aqueles discípulos estando longe, andando no sentido contrário, Jesus ele volta com a sua graça maravilhosa e começa novamente a explicar as passagens das Escrituras para eles. Jesus começa a trazer novamente à memória deles as promessas que Jesus tinha feito. Mas não era preciso que Jesus passasse por todas essas coisas. Não era necessário, Ele não disse para vocês. E o coração deles começaram a queimar. Nós precisamos deixar o nosso coração queimar, meus irmãos. Quando nós ouvimos as Escrituras, quando nós entramos dentro do nosso quarto para ler as Escrituras, para orar ao Senhor, o nosso coração ele tem que queimar. Mas tem algo ainda que precisa acontecer conosco. Os nossos olhos também, eles devem ser abertos. Porque muitas das vezes, o engano nos impede de ver aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. O inimigo, ele tem uma capacidade muito grande de nos cegar. Misericórdia. Mas muitas das vezes ele não nos deixa ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas Jesus, com toda a sua graça, ele se aproxima daqueles dois. E aqueles dois, o coração deles começa a queimar. E aqueles dois pedem ele para ficar, porque o assunto estava gostoso, o papo era agradável e o coração deles queimava. E Jesus fez com que ele fosse, pareceu que ele queria ir para mais longe. E aqueles dois pediu Jesus para ficar. Isso é muito importante. Nós precisamos pedir a Jesus para habitar dentro de nós. Jesus precisa ficar conosco. Ele não pode ir mais adiante. Fica comigo, Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa busca. Fica comigo, Jesus. Fique conosco. E Jesus, ele, à medida que ele falava, o coração deles queimava. Sem chamar Jesus para ficar. Se você não chamar Jesus para ficar, você não se senta à mesa com ele. Porque Jesus ficou com ele naquela hospedaria, ou naquele lugar que eles iam ficar. E eles se sentam à mesa. A partir do verso 30, então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do nosso peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Mas antes, na verdade, eu queria ler o versículo 30. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Meus irmãos, aqui tem algo tremendo para nós aqui também nessa noite. Quando eles pediram para Jesus ficar, quando nós pedimos para Jesus ficar dentro de nós, nós entendemos
o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque quando nós nos assentamos à mesa, porque existe um banquete preparado para nós. Existe um grande banquete. E quando nós nos assentamos à mesa, quando Jesus ele parte o pão, a palavra de Deus diz que os olhos dele se abriram. E é neste momento que nós entendemos que o pão, ele simboliza o corpo do nosso Redentor, que foi rasgado, que foi moído na cruz do Calvário por mim e por você. Quando Jesus fez isso, os olhos deles se abriram. E aí eles começaram a entender. É por isso que o nosso coração queimava. É por isso. E aqui tem algo muito importante para nós. Eles se levantaram logo e voltaram. Quando nós entendemos, quando nos é revelado, nós não perdemos a oportunidade. Nós participamos da mesa, nós comemos do pão, e nós tomamos parte também do sangue, nós tomamos parte também do sacrifício. Verso 33, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus, e os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Eles voltam, contam tudo o que acontece, e Jesus aparece de novo. E agora é aquela presença, porque eles voltaram aonde estavam reunidos os outros discípulos. Então aqui tem algo para nós. Quando nós voltamos para a comunhão, quando nós voltamos para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, e talvez tenha alguém aqui nessa noite que deu alguma volta, mas está ouvindo essa palavra, você está no lugar certo. É na comunhão que a presença se manifesta. Quando eles se encontram novamente, Jesus aparece de novo. E aí agora é só presença. E ali Jesus pôde falar com eles novamente, dar outros sinais para ele, dar outros direcionamentos para eles. Eles voltam, contam tudo. Jesus aparece de novo. E agora é presença o tempo todo. Então, Páscoa, meus irmãos, para a gente poder estar finalizando aqui. Não se distancie da casa de Deus. Esse é o desafio para nós hoje. Não se distancie da casa de Deus. Não se distancie da proteção. Não se distancie da segurança. Grave essas palavras. Não se distancie do descanso que Deus tem para mim e para você. Não se distancie. Passe pelo sangue. Lembre disso. Passe pelo sangue. Entre nesse lugar e nunca mais se distancie dele. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje, no dia de hoje. Que nós possamos estar neste lugar todos os dias da nossa vida. Que a nossa casa possa estar neste lugar, aonde o Senhor vai manifestar a presença dEle todos os dias. E quando Ele voltar, que nós possamos estar juntos como igreja, para que nós possamos glorificá-lo até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, eu passo a palavra ao pastor Elan.